Procurando pela Bíblia, na palestra Música, Reverência e Adoração, parte 1, de Leandro Dalla. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E há alguns anos atrás, eu produzi um material a respeito da discussão da música dentro do Adventismo do Sétimo Dia no Brasil hoje, cujo título era Usando Argumentos Mentirosos em Defesa da Música que Agrada a Deus. Eu produzi essa palestra no ano de 2014, né? Já estamos no ano de 2017. E um tempo depois surgiu uma série de palestras de um pregador jovem que eu até então desconhecia, chamado Leandro Dalla. E algumas pessoas me criticaram um pouco, assim, por causa do material que eu fiz em relação aos argumentos mentirosos. E uma das coisas que me disseram foi o seguinte, que eu selecionei argumentos muito fracos daqueles que são trazidos para a discussão da música dentro da igreja. E alguns até chegaram a dizer, por que você não citou o Leandro Dalla e tal, que produziu aí uma série de estudos sobre isso, estão vinculados ali no canal da TV Terceiro Anjo e etc. Então o que aconteceu? Na época que eu produzi aquele material, eu não conhecia o trabalho do Leandro, aliás, ele nem tinha sido publicado ainda. Então depois de um pouco de tempo publicou, mas aí o vídeo já estava pronto, eu não ia fazer referência a algo que nem existia na época, né? Mas aí ficou um pouco dessa crítica, como se eu tivesse avaliado somente materiais muito fracos, que dessem assim margem para eu dizer as coisas que eu disse, e se eu tivesse avaliado materiais mais sólidos, mais fortes, etc., eu poderia, né, e deveria chegar a conclusões um pouco diferentes daquela palestra. Então, beleza, então eu peguei e baixei os vídeos do Leandro Dalla. São 3 vídeos, é uma série que tem esse mesmo nome, né? Música, Reverência e Adoração, que tem o nome de um livrinho que ele lançou também. E ele fez esses vídeos em 3 partes, mais de 3 horas e meia de conteúdo. Então, material extenso, enorme, etc. E nesse vídeo hoje eu avaliarei a sua primeira parte, a primeira palestra. É uma palestra de 1h20 de conteúdo. O link do material original do Leandro, da TV Terceiro Anjo, estará na descrição desse vídeo, se você quiser confirmar as coisas que eu estou dizendo, que ele disse, etc. E eu vou fazer um resumo, obviamente, da mensagem dele, até para não ficar muito longo, né? E etc. De qualquer forma é isso. Então, esse material ele foi veiculado lá pela TV Terceiro Anjo e tal, tem bastante visualização, o pessoal gosta bastante desse material, beleza. E no começo do vídeo, o Leandro ele justifica falar desse assunto, dizendo que ele é um assunto de suma importância, que é pouco falado e que a gente tem que se dedicar ao estudo, se não simplesmente da música em termos técnicos, mas da Bíblia, do Espírito de Profecia, do Manual da Igreja, dos documentos oficiais produzidos pela Igreja em torno do assunto da música, e etc. Bacana, ok. O que acontece? Entretanto, as fontes de autoridade do Leandro giram bastante em torno dessa coisa da autoridade da igreja. Em algum momento, inclusive, dessa palestra, ele fala que o rock and roll ele coloca um pouco assim na sociedade e na igreja esse desprezo à autoridade, e que o rock subverteu a autoridade dos mais velhos pela autoridade dos mais jovens, isso também dentro da igreja, e a gente então fica implícito ali na ideia do Leandro que a gente deve se submeter à autoridade dos líderes da igreja e etc. Mas isso também cria uma situação já inicialmente de cara muito irônica, porque o Leandro Dalla está desenvolvendo o seu trabalho, está divulgando o seu trabalho pela TV Terceiro Anjo, e existe um voto da divisão sul-americana e uma recomendação da Associação Geral contra ministérios independentes que geram desequilíbrio e fanatismo em torno de alimentação e Ellen White, natureza pecaminosa de Cristo. E existe um voto, né, aliás, uma recomendação explícita da Associação Geral contra o ministério de David Gates e seus associados, e a gente sabe que a TV Terceiro Anjo ela é um ministério ligado à GMI, que é propriedade do David Gates. Então, a TV Terceiro Anjo existe uma recomendação da Associação Geral contra ela. Isso é, inclusive, uma recomendação oficial da igreja. Mas isso pouco importa, aparentemente. Talvez o Leandro, inclusive, nem soubesse dessa informação, mas agora tá sabendo, né? Então é melhor mandar tirar os seus vídeos lá da TV Terceiro Anjo, viu, Leandro?
e etc e tal, mas ok. Então, aparentemente, nada disso importa muito, porque o que importa é a música, e o que a igreja produz sobre a música é muito confiável. O que ela fala sobre o ministério de David Gates talvez não seja tão confiável assim, né? Será que o Leandro, nesse ponto aí, foi influenciado pelo rock? Ele está contra a autoridade da Associação Geral, que diz que o ministério de David Gates e seus associados é um ministério que não representa a fé adventista e não deve abrir espaço para participação desse pessoal em eventos da igreja, etc, etc e etc, tá bom? Mas ok, eu também não vou assim ficar acusando o Leandro em função disso. Eu provoco porque isso é uma reflexão importante. A TV Terceiro Anjo, de fato, tem essa condenação oficial da Associação Geral contra ela, na pessoa do seu líder maior, que é o David Gates, e isso é muito importante. De qualquer forma, o Leandro, em relação à discussão de música, ele reconhece não ter todas as respostas, que ele ainda tem muitas dúvidas, mas ele está partilhando o que ele sabe, ou aquilo que ele pensa que sabe, aquilo que ele acredita ser importante para a igreja e coisas dessa natureza, tá bom? O Leandro afirma crer que a doutrina da Igreja Adventista é bíblica, é perfeita, é santa e pura. Não tem características maiores do que essas, mas as pessoas adventistas na prática não são, e às vezes querem introduzir os seus gostos pessoais nas questões e não se submetem às informações oficiais da igreja. Isso causa divisões, etc, etc, etc. Então ele vai fazer uma crítica em função da realidade da música adventista no Brasil hoje, e etc. E aí, assim, ele oferece uma gama de 10 conclusões aí na sua palestra de 1h20, eu vou resumir essas 10 conclusões. Ele diz que a música não é neutra em sentido do pensamento, em sentido da espiritualidade, em sentido do caráter, que a música ajuda a mexer com emoções e a construir a nossa identidade, o nosso caráter, etc. Então, a primeira tese é que a música não é neutra. Depois, que se você fizer uma referência musical a alguma música conhecida de fora da igreja, num contexto do culto, da adoração e etc., essa referência musical vai cortar a sua relação com Deus e vai causar algum tipo de frenesi ou êxtase. E ele dá um exemplo do tema da Pantera Cor-de-Rosa, né? Param, param, param. Enfim, aí ele dá um exemplo de um grupo cristão adventista que estava tocando uma música lá e etc. E aí no meio introduz-se esse tema e as pessoas fazem assim uma percepção de que elas entenderam ali a referência à Pantera Cor-de-Rosa, e o Leandro interpreta isso como rompeu a ligação com Deus e etc, e criou êxtase. Interessante, né? Ok, o que mais? Em terceiro lugar, o Leandro ataca o estilo de música rock como diabólico e sexual. Aí fala-se todo um pouco do blues, do swing, do jazz, pessoas sem Deus que criaram esse estilo, e rituais satânicos e pactos com o diabo, e etc, e etc, e etc. E em quarto lugar, ele aplica estas conclusões a outras formas de música como funk, pop e gospel, né? Então ele vai falar que a música gospel acaba então introduzindo esses estilos de música pervertidos, sexualizados, endiabrados, vamos pensar assim, né? Possuídos pelo diabo, usados pelo diabo, que carregam o nome do diabo, a marca do diabo, foram feitas por ele e para ele, na música gospel, que seria ali a música cristã, contemporânea, etc. Então. Em quinto lugar, o Leandro defende a absoluta singularidade da música sacra, como uma música totalmente diferente de qualquer outra música. A música sacra, nós não oferecemos para Deus música gospel, mas sim música sacra. É algo de natureza essencialmente, absolutamente diferente. Ele, inclusive, usa a linguagem do absoluto, tá? Em sexto lugar, ele vai exaltando alguns votos, alguns documentos oficiais, o manual da igreja e a palavra do Ted Wilson para chamar a atenção para a importância desse assunto, e esses homens e esses documentos são então a palavra oficial, a coisa mais importante ali sobre esse assunto e tal. Bacana. Sétimo lugar, o Leandro ele usa abundantemente citações de pessoas da ciência e do satanismo, né, do rock como satânico.
pressupondo que essas informações todas são verdadeiras. Então, quando Raul Seixas diz o diabo é o pai do rock, isso é verdade. Quando muitos cientistas e muitos analistas sociais e músicos, etc., falam de alguma maneira de forma negativa, satanizada do rock, então aquilo é verdade, etc. Então, essas são fontes de autoridade para o Leandro Dalla, tá bom? Depois, no final da palestra, ele dá exemplos de produções adventistas e as condena como não genuinamente adventistas. Ele diz o seguinte: esse pessoal aí que está produzindo essas músicas são eles adventistas, mas eles não estão produzindo música adventista de verdade, porque não estão supostamente em harmonia com documentos oficiais e a forma de entender do Leandro e etc, tá bom? Então ele dá exemplos de Arautos do Rei, Rafaela Pinho, Leonardo Gonçalves e etc. E depois ele tenta minimizar o problema e dá alguns exemplos de músicas que supostamente seriam absolutamente diferentes das músicas do mundo. Ele também dá exemplos do Leonardo Gonçalves, do Arautos do Rei, ele coloca Começando Aqui, por exemplo, né, e etc., como músicas sacras em sentido assim, absolutamente diferentes de qualquer estilo possivelmente mundano ou diabólico, tá bom? Então, em 10º lugar, ele prega uma suposta superioridade funcional do adventismo do sétimo dia sobre o mundo e sobre as demais igrejas. É assim que ele, então, de alguma maneira, faz as suas argumentações e as suas conclusões, tá bom? E pelo menos essas são as coisas que mais me chamaram a atenção naquilo que eu vi do material dele. Eu vi a palestra toda. Agora sim, olha, vocês sabem que eu sou uma pessoa interessada nesse assunto, e a cada argumento, a cada conclusão, a cada ideia do Leandro, eu ficava atento para procurar o fundamento bíblico, procurando pela Bíblia, nas afirmações dele. E você, o que você acha que eu encontrei? Você acha que eu encontrei base bíblica para todas essas coisas que ele defendeu? Sim ou não? Antes de dizer para você se eu encontrei ou não, eu gostaria de mostrar para você um trechinho do vídeo onde ele próprio reconhece a importância da gente estar fundamentado na Bíblia, que a Bíblia é a verdadeira força da igreja, é a nossa doutrina, é a nossa pregação. Então dá uma olhadinha aí no reconhecimento de que a Bíblia é o mais importante dentro da igreja em relação a esse tipo de assunto. Dá uma olhada. Nós fomos conhecidos por muitas décadas como o povo da Bíblia. Hoje, infelizmente, temos sido conhecidos por aí como o povo da música. E nós precisamos reverter isso. Precisamos voltar a ser o povo da Bíblia. Essa é a nossa identidade. Qual é a força da Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje? E que sempre foi? A palavra de Deus. A pregação não é a nossa música. A música tem que estar a serviço disso. Então aí você vê Leandro Dalla claramente demonstrando, pelo menos no nível da teoria, aquilo que realmente, de fato, ele crê sobre a Bíblia, que a força da igreja é sermos o povo da Bíblia e devemos voltar a ser o povo da Bíblia e não ser o povo da música. A música deve só simplesmente estar a serviço da nossa mensagem bíblica. Então é para ser o povo da Bíblia. Ok. Então isso é a teoria que ele prega, mas na prática, como é que a gente avalia esse primeiro material aí de 1h20 de palestra? Como é que ele colocou tudo isso em prática, ou como ele não colocou em prática? Então, para tudo aquilo que o Leandro Dalla falou nessa palestra, ele citou 4 versículos da Bíblia, que são 1 Samuel 16, verso 23, Ezequiel 44, verso 23, 1 Coríntios 10, verso 21 e Isaías 30, verso 21. Ele também fez algumas alusões a personagens bíblicos em outros momentos, tipo Moisés, etc. Mas em termos assim, de uso direto, específico e explícito da Bíblia, foram esses 4 versículos em 1h20 de conteúdo. Então foram mais ou menos aí umas 30 citações de satanistas e cientistas, umas 20 citações de Ellen White e 4 versículos da Bíblia. Só por esta prática você já começa a perceber que o Leandro Dalla está dizendo que a gente tem que voltar a ser o povo da Bíblia, mas ele não está disposto a dar o exemplo e ele dá uma palestra bíblica. Isso aí a gente não viu, pelo menos nessa palestra que nós estamos avaliando. Mas assim, ó,
vamos avaliar assim um pouco mais de perto. Então vamos ler os 4 versículos da Bíblia e vamos tentar ver se a gente encontra todas essas coisas que ele ensinou nesses versículos, né? Fundamento da palavra de Deus é a nossa única regra de fé, doutrina e prática. E aí a Bíblia diz o seguinte, 1 Samuel 16, verso 23. Sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se afastava dele. Próximo verso que ele usou, Ezequiel, capítulo 44, versículo também 23. E aí vamos dar uma olhadinha assim no que esse texto bíblico fala a respeito aí do assunto aí que o nosso amigo está tratando, né? Então Ezequiel 44, verso 23, a Bíblia diz o seguinte: Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Depois ele vai para o Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. E aqui a palavra de Deus diz o seguinte: Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E por último, no finalzinho da palestra, ele cita Isaías capítulo 30, versículo 21, onde a Bíblia diz o seguinte: Quando te desviares para a esquerda, e quando te desviares para a direita, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai por ele. E aí a coisa fica muito interessante. Dos 4 versículos bíblicos que esse camarada citou em 1h20 de palestra, 75% deles, ou seja, 3 deles, não falam nada sobre música. São textos interessantes, são verdadeiros, então é a questão de discernir o limpo do imundo, a gente não participar da mesa do Senhor e dos demônios, a gente receber a instrução de Deus para não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Beleza, são verdades bíblicas. Mas nenhuma dessas verdades ela tem uma aplicação direta sobre música na própria Bíblia. Você pode talvez tentar fazer uma aplicação em cima desses textos sobre a música, mas a própria Bíblia não traz instruções para balizar as suas conclusões, coisas do tipo assim. A Bíblia revela a música imunda e a música limpa. Então Ezequiel 44, 23 fala para a gente nos afastar do imundo e ir para o limpo. Então, com base nas definições bíblicas sobre músicas imundas e sobre músicas limpas, a gente aplica Ezequiel 44, 23 à discussão da música. Ok? Se assim fosse, seria correto, mas já que não existe essa revelação bíblica do que é música imunda e do que é música limpa, essa aplicação fica por conta e risco do intérprete que está forçando sobre a Bíblia falar de música limpa e de música imunda, sendo que ela nunca falou. Pelo menos não de forma direta, clara, específica e musical, tá bom? E assim é com os outros textos, 1 Coríntios 10, Isaías 30, simplesmente não se fala nada de música. O único texto aí que fala algo de música é Davi tocando a sua harpa lá em 1 Samuel 16, e eu fiz um vídeo só sobre esse assunto, inclusive citando ali, mostrando o exemplo do Leandro Dalla falando sobre isso, então vai ficar na descrição desse vídeo também a minha análise desse texto. Agora, inclusive já digo que foi um texto pessimamente usado, tá bom? Agora sim, olha, então eu procurei o fundamento bíblico das coisas que Leandro Dalla fala na palestra da TV Terceiro Anjo. E eu simplesmente entendi o seguinte, que quaisquer que sejam as fontes de autoridade, as fontes das conclusões do Leandro Dalla, elas não se encontram na Bíblia. Para o Leandro dizer que se a gente fizer referência a uma música secular dentro de um culto, isso vai desligar as pessoas de Deus e causar êxtase, isso não tem base bíblica nenhuma. Quando o Leandro Dalla diz que o rock é diabólico e sexual e etc., isso não tem base bíblica nenhuma. Quando o Leandro Dalla diz que a música sacra ela é absolutamente singular e diferente de qualquer estilo que possa ser considerado secular ou diabólico, etc., isso não tem base bíblica nenhuma. Quando o Leandro Dalla fala que o Ted Wilson, o manual da igreja, os documentos devem ser seguidos, etc., isso também não tem base bíblica nenhuma.
E quando ele usa cientistas e satanistas para dizer que o pai do rock é o diabo e coisa e tal, isso não tem base bíblica nenhuma. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Não sei se ele tem outro filho além da mentira. E quando ele diz que tais cantores adventistas são adventistas, mas não produzem música adventista, não tem base bíblica nenhuma. Coisa da cabeça dele. E também quando ele fala da superioridade funcional do adventismo sobre as demais igrejas e o mundo e etc., nada disso tem base bíblica sólida. Ou seja, você procura a base bíblica naquilo que o Leandro fala nessa palestra e você encontra um texto mal usado, 3 textos que não tem nada a ver com o assunto, e ele vai pregar que nós devemos voltar a ser o povo da Bíblia, ou seja, a hipocrisia é evidente. Ele prega com a teoria uma coisa que ele não faz na prática, porque na prática a palestra dele não é bíblica, não traz as características de quem está refletindo e concluindo a partir da Bíblia. É um uso superficial da palavra de Deus, um uso fraco, descontextualizado e etc. Você vê que Satanás tem mais voz nessa palestra do que a Bíblia. Para definir que o rock é satânico, que o funk é satânico, que o pop é satânico, que a balada é satânica, que o Arautos do Rei, que não sei o que toca música que não é adventista, você usa o quê? Os satanistas dizendo, os cientistas dizendo. Agora, a palavra de Deus você não vê. E mesmo as citações de Ellen White que ele usa, também não são claras. 1 ou 2 citações falam mais de fato de música. E a maioria das outras simplesmente fala de outros assuntos, tipo ele usa Ezequiel 44, 1 Coríntios 10 e Isaías 30 para fazer aplicações como se estivesse falando de música, mas se você vai ler o contexto, Ellen White não está falando de música em tais citações. De maneira que você procura pela Bíblia na palestra do Leandro Dalla e você simplesmente sai frustrado porque as suas conclusões não estão baseadas na palavra de Deus. Por si só, esse tipo de palestra já é não recomendado. Passou 1h20 para falar da Bíblia e não fala, e não mostra, e não tem conclusões bíblicas, você só usa a Bíblia para fazer as suas conclusões da sua cabeça de acordo com assim diz Raul Seixas, assim diz cientista não sei qual. Não adianta. Não funciona, não é por aí. Eu vou ver os outros materiais também, não sei se hoje, em algum momento, a gente pode avaliar, mas até agora o que a gente encontrou foi um material absolutamente superficial e não bíblico, portanto, não trouxe nenhuma novidade e não trouxe nenhuma coisa sólida para realmente reformar alguma coisa que precisa ser reformado dentro da música adventista. Essa palestra simplesmente é uma forma de acusar a igreja e os músicos da igreja de produzirem alguma coisa que no final das contas simplesmente não estão de acordo com os gostos de Leandro Dalla e sua turma e etc. E se a gente não deve ser guiado por gosto, a gente não deve ser guiado pelo que a gente não gosta também. E uma coisa importante, sempre que a gente fala alguma coisa nessa direção, as pessoas elas imaginam que a gente está defendendo estilos mundanos de rock, de funk, de pagode dentro da igreja, e eu não fiz isso em nenhum momento. Eu simplesmente procurei pela Bíblia nesse material para esse tipo de conclusão e eu não encontrei. É só isso esse é o meu único recado. Não existe Bíblia de fato e de verdade nessas inúmeras conclusões que o Leandro oferece, de forma que este não é um alimento saudável para o povo de Deus.